Então, meu nome é Felipe Eloy Teixeira Albuquerque, sou do interior de São Paulo, sou professor no rede estadual na minha cidade, sou formado em Educação Artística e fiz um curso de Comunicação e Cultura de pós-graduação Lato Sensu pela PUC São Paulo e atualmente estou fazendo o curso de mestrado em História da Arte pela Unifesp. Daí eu cheguei nesse tema, que é o projeto que eu enviei, a partir da experiência que eu tive no curso de especialização na PUC São Paulo. Uma das recomendações que a gente assimilou é que a gente tentasse produzir sempre relacionado com a nossa realidade, sempre trazer para próximo de nós. E como parte das recomendações do próprio mestrado era a publicação, a participação, daí eu associei uma coisa a outra e desenvolvi um estudo sobre um coletivo da minha cidade. E o nome do coletivo é Família Pique Favela. O coletivo Família Pique Favela, na verdade, é uma junção de grupos da cidade que estavam em algum momento de crise. Essa é a foto do evento que é o foco central do texto. Aqui eu escrevi um resumo. O coletivo Pique Favela vem desempenhando na cidade de Porto Feliz forte representabilidade juvenil e participação política na luta pelos direitos humanos e contra a desigualdade racial. Parafraseando o texto de Stuart Hall, Que Negro é Esse na Cultura Negra, esse artigo buscará discutir e analisar as condições, reações e resultados obtidos pelo coletivo, abordando parcialmente a participação política do mesmo em torno de 4 eixos: o político, o artístico, o social e o pedagógico. O coletivo Pique Favela, que se pode ver agora, se transformou num grupo só. Em 2011 e 2012, as atividades deles eram bem mais volumosas, tinha mais gente participando do grupo. Hoje não. Na época da pesquisa se restringia a um grupo só, de rap com 4 integrantes. Daí os integrantes do grupo que atualmente são um grupo de rap, na verdade, é o Fábio Corvo, o JP, Gessé e o Orro Invertido. O Fábio Corvo, na verdade todos eles trabalham na perspectiva de composição e MC o cantor. Todos eles desempenham esse papel dentro do grupo, enquanto o JP, ele é o DJ. Ele é o DJ oficial, embora o Gessé e aí o próprio Fábio ele tem uma noção de discotecagem. Só que nas apresentações oficiais é o JP que desempenha essa função. O Fábio Corvo, ele inclusive já foi o assessor assessor municipal contra a desigualdade racial na cidade de Porto Feliz. O primeiro e que eu saiba o único, porque depois que trocou a gestão, o cargo deixou de existir. O grupo, eles organizaram na cidade o encontro do hip hop, que foi um evento de notoriedade na época, né? E participaram de vários outros na região. A grande questão da ação política do grupo é a aprovação e a manutenção do feriado do 20 de novembro, que é uma lei que pode ser aderida ou não pelo município ou estado, não é uma lei nacional. Eles participaram desde o início da aprovação do feriado, dando palestra nas escolas, fazendo uma mobilização prática e após a aprovação do feriado, que vinha com uma cláusula que seria proposto a efetivação, a execução de seminários anterior à data. Na primeira quinzena de outubro seria proposto que fosse feito um seminário relacionado
com o Dia da Consciência Negra na cidade. Esse seminário, supostamente, eu creio, renderia algum retorno financeiro para a cidade. O que a gente percebe é que, com a nova gestão, isso aí faltou. Esse seminário, esse evento. Daí, eu estou querendo me distanciar, entende? Só que eu sei, eu compreendo que tem coisa a mais por trás, entende? Por causa disso, supostamente, dessa falta de entrada de dinheiro em torno do feriado, o sindicato dos comerciários de tua região entrou com uma ação no Ministério Público para a cassação do feriado. Daí o feriado, por enquanto, está no processo de julgamento, de trâmite, alguma coisa judicial que eu não tenho muita noção, só que ele está prestes a ser cassado. Na verdade, ele foi cassado, daí o coletivo entrou com um recurso que foi atendido e o sindicato entrou com outro. Parece que é esse o estado que está e esse outro recurso ainda não foi julgado. Daí, quando o feriado foi cassado, um mês depois do feriado, e nesse período de tem resposta ou não tem do poder público, se vai ou não permanecer o cassamento do feriado, o coletivo organizou um ato público na cidade, reunido com outros negros também, que tem um movimento na cidade que está mais fraco por enquanto, que eu percebo, mais essa turma do hip hop que está ativamente, que eu vou explicar no final as estratégias do coletivo. Eles organizaram na frente da praça do São Benedito, que é um santo negro, propositalmente uma ação. Eles leram o manifesto, que eles encomendaram a escrita do manifesto, que é o manifesto Um Feriado é Pouco, que vai ditar a fundamentação teórica de por que não caçar o feriado, de por que manter o feriado. Eu vou entrar nesses detalhes daqui a pouco. Eu quero focar primeiro no porquê de incluir Stuart Hall. Stuart Hall é um jamaicano teórico que dirigiu por tempos a escola de Birmingham de estudos culturais, e eu coloquei uma citação. A combinação do que é semelhante com o que é diferente define não somente a especificidade do momento, mas também a especificidade da questão. Ou seja, no final das contas, as estratégias das políticas culturais acompanharão essas combinações temporais. As estratégias dos coletivos vão acompanhar essa noção do que está acontecendo, o que é específico desse momento atual. A gente percebe no texto do Stuart Hall, que eu tento combinar com a ação política e pedagógica e artística do coletivo, é o quê? Ele define que o importante para isso, para esse coletivo, para esse grupo ser reconhecido, é a criação do estilo próprio, a manifestação do estilo próprio. Dentro dessa noção, existem eixos que é preciso considerar, que tem a ver com essa noção do momento específico temporal. Ele percebe que ele usa o termo pós-moderno nesse texto que eu consultei, mas em outro ele usa o modernismo tardio. Aí ele vai falar que nesse processo dos anos 80, da cultura black, que é o que ele analisa, o texto Que Negro é Esse na cultura negra é uma análise que ele faz dos anos 80, do movimento da cultura black, que outros vão usar o termo black music, que eu tenho receio de usar porque parece um tipo de apropriação cultural, da indústria cultural para vender, enquanto talvez para os negros seria outro termo, né? O próprio black, que nem acontece com o break.
na cultura hip hop a gente vê lá, quando a gente está embicado, que o termo breaking dance não é aceito. O termo breaking apenas. Breaking dance soa como uma tentativa da indústria cultural se apropriar de uma manifestação para vender. E a gente percebe que, a partir da análise dele, que há um deslocamento dos modelos europeus de alta cultura, que daí vão para outros polos, que os Estados Unidos se tornam um centro cultural nesse período e que há uma tentativa de descolonização do terceiro mundo, que seria uma voz surgindo de um processo complicado que começou a se formatar nesse período. Daí dentro desses eixos há 4 qualificações importantes que ele levanta, que eu tento associar também com o coletivo. Que é a ambiguidade presente no deslocamento desses modelos europeus para a América, tendo em vista suas relações ambivalentes entre os Estados Unidos e a cultura europeia. E os Estados Unidos com suas próprias hierarquias étnicas, que no caso seria inclusive a relação da cultura afro nos Estados Unidos, que também ela tem um enfrentamento com as outras culturas presentes lá. Outro diz respeito ao processo de globalização cultural, ou seja, de como ocorrem as relações dos negros com o pós-modernismo cultural, que daí é uma questão complicada, inclusive quando eu vou falar de hip hop. Quando eu penso em hip hop em usar o termo pós-modernismo para embarcar o hip hop, para agrupar, vamos dizer. Porque há uma ideia de que o pós-modernismo seria um tipo de mistura, de hibridismo, enquanto os envolvidos com o hip hop acreditam que não. Que o hip hop não se apropria de outros movimentos. É um fato único. Um termo que eu acho propício para usar é que o Danto usa. O Arthur Danto, que é um filósofo da história da arte, que é o pós-histórico. Eu acho que o hip hop se enquadra nessa ideia de pós-historicismo, que é uma tendência que vai surgir sem relação intrínseca com o contexto histórico. É algo tipo que surge do nada, algo que é independente do que está acontecendo no mundo. Não tem a ver com arte digital, cultura digital, que acompanha as tecnologias. E no terceiro, a necessidade de reconhecer o fascínio do próprio pós-modernismo pelas diferenças sexuais, sociais, culturais e sobretudo étnicas. Aqui faltou uma parte. Oh, não, tá certo, é 3. Eu confundi com 4. Na verdade, embora exista essa resistência em aceitar o termo pós-moderno, se deva reconhecer que o pós-modernismo foi cunhado para designar uma tendência que tem um certo fascínio pela diferença. Reconhecer esse processo na fundamentação teórica do coletivo e não só. Daí, para falar da luta, que é a questão do feriado, eu usei o texto que é uma dissertação de mestrado dos estudos culturais da USP, que fala sobre o processo de implantação do feriado 20 de novembro da ABC Paulista. O texto é do Leon Santos Badial, é de 2014. O texto que eu uso como referência para abordar isso é um levantamento de todo o processo de implantação do feriado na ABC Paulista, que na verdade a gente não tem isso aqui em Porto Feliz, para usar como referência para tentar definir as estratégias do coletivo para essa implantação. Daí eu recorri a essa análise. Nessa análise eu percebi várias semelhanças com o processo de Porto Feliz. Primeiro, que das 7 cidades do ABC Paulista, 5, quem foram os autores
dos projetos de leis era do partido de esquerda, precisamente do PT, para ser bem claro. As leis de 7 no ABC Paulista foram aprovadas graças à iniciativa de 5 políticos do Partido dos Trabalhadores. Daí eu fui tentar entender o porquê. Daí também já está explícito no texto dele o motivo. Na verdade, no ABC Paulista, durante os anos 70, o movimento sindical com o movimento negro, eles tiveram forte relação e supostamente, provavelmente, eu creio que sim, dessa relação que chegou hoje os políticos que formularam essa lei. Eles já têm essa consciência da importância da igualdade racial e dos direitos trabalhistas. Né? Daí, um fato importante que eu quero chamar a atenção é uma ação que o coletivo fez, que eu não me recordo o endereço, mas acho que é na Vila América, um bairro próximo na cidade, um bairro próximo de onde que era a sede deles. Eles fizeram um curso de formação, o coletivo com outros membros, e produziu camisetas para esse ato, que foi na Praça de São Benedito. E esse momento de produção e distribuição se tornou um evento. Aqui eu não coloquei todas as fotos que tinha, mas são vários membros da comunidade tirando foto e participando desse evento que é a produção de camisetas, que eu não tive acesso, senão eu tinha vindo com uma. Daí esse é o fato que eu quero falar, que acho que é o que culmina todo esse processo de resistência cultural e política do coletivo. Depois desse processo de implantação e de repúdio à cassação do feriado, o grupo já era envolvido com a questão de hip hop, o grupo L-Rap, que é uma das entidades de hip hop. Um dos membros do grupo, que é o Fábio, esse que está com o punho cerrado atrás do moço de verde aqui, que está cortado. Então, ele, em conjunto com esse moço de verde, que é o Bob Controversista, não sei se vocês conhecem, que o Bob Controversista ele tem um projeto nacional de uma rede das casas de cultura hip hop, que seria uma casa da cultura, no sentido tradicional do que seria uma casa da cultura hoje, só que sem um vínculo institucional com o governo ou com financiadores que não professam uma determinada ideologia, que é o não exploramento, o reconhecimento, a valorização da economia solidária. Daí, num projeto amplo, que é a Rede Estadual de Cultura Hip Hop, esse Fábio Corvo, se reuniu com vários outros que eram membros de frentes, de coletivos, no caso, que é o coletivo Big Favela, e foi proposta a criação de casas municipais, que vai ter uma inauguração agora, acho que em dezembro ou novembro, que é a Casa de Barretos. Hoje existem 12 casas: Guarulhos, Piracicaba mais antiga, Porto Feliz, e eu não tenho a lista aqui, mas vocês podem consultar no site da casa, que depois eu passo o link. O que acontece? O coletivo se envolveu na criação desse espaço que é no fundo da casa do Fábio Corvo, uma espécie de edícula, onde que a cultura hip hop recebe diversos eventos e manifestações em suas 4 linguagens. Tem uma programação semanal que foi estabelecida de acordo em comum, que começa com a segunda-feira, que são aulas de break, com um b-boy que também tem relação com o coletivo já há algum tempo, que é o Colorido, que também mora num assentamento. Ele vem de um assentamento que na cidade parece que também é o mais antigo do estado, eu não me recordo muito bem, mas tem um assentamento MCT no município que já está lá há anos. E esse b-boy Colorido vem de lá. Tá.
Então, tirando isso aí a programação oficial, tem o Cine Macumba, que é um termo cunhado por eles também para se referir a uma prática de reflexão em torno de produções audiovisuais. Toda quarta-feira eles se reúnem à noite, no período da noite, para assistir filmes de produções nacionais ou internacionais que têm como temática a relação do jovem com a cultura afro, a cultura hip hop, discriminação racial, e tem uma apresentação formal antes e uma discussão depois sobre o conteúdo do filme que se reúne com vários jovens lá. Daí durante toda a semana tem encontros de pesquisa e de produção de projetos. Oficialmente é isso, estão fechando outras atividades e corriqueiramente existe atividade de grafite, de oficina de grafite ao vivo. Que daí no caso são artistas da região que vão lá e fazem grafite ao vivo e quem está lá interage, participa, na verdade vira uma performance, né, a apresentação do artista. Então uma interação, uma discussão, os meninos sempre estão, as crianças também envolvidas, e apresentações musicais, que agora foi anexada nesse parque aqui, né, que tem aquela janela, um equipamento de som já mais de alta qualidade, que eles fazem também junto os ensaios e a produção de batidas, é o termo que eles usam para as músicas. Daí acho que a relevância do projeto é justamente para difundir, do texto, não do projeto, difundir a prática desse grupo, e tinha como principal objetivo abrir a porta para novas discussões. Que não seja, já falou, então pronto, não tem mais o que falar. E inclusive a ideia é que se produza outro texto sobre a casa do hip hop, que até então produziu texto sobre isso, né? O texto que eu enviei para o encontro é sobre a atividade sociopolítica em torno do feriado 20 de novembro. E isso aqui é um projeto posterior. Daí eu acho que praticamente o que eu tinha para falar sobre o meu texto é isso. Só queria ressalvar uma questão, que eu já conhecia os grupos do coletivo, entende? Daí, por uma necessidade metodológica e tudo mais, eu fui apresentar o texto para eles, para ver o que eles achavam do que eu tinha escrito. Daí um dos membros falaram, nossa, tem coisa aqui que eu nem sabia de nós mesmos, sabe? Esse olhar estrangeiro de fora, eles tiveram esse tipo de reação. Daí, tentando acompanhar algumas tendências e conversando com o grupo, entendeu? Eu comecei, eu me inseri, hoje eu faço parte, não do coletivo Pique Favela, entende? Mas da casa do hip hop. O coletivo Pique Favela vai ser sempre esse grupo, essa junção de 2 grupos e 3 grupos. E a gente estamos fazendo um projeto de formatação teórica de projetos. Inclusive a gente já tem um projeto em andamento que é para, que daí, entendeu? Começa com o Favela, mas agora já é a casa do hip hop. A gente tem um projeto com a prefeitura, que é com o CRAS, que ainda precisa de alguns detalhes, que é para os meninos que estão com liberdade assistida, passando por medida socioeducativa, que saíram da FEBEM ou estão com risco de ir lá participar de atividades relacionadas com as 4 culturas também. Com os 4 elementos da cultura hip hop, com uma reflexão teórica primeiro, e depois na prática, para depois chegar com um resultado final até a prefeitura, até os responsáveis do CRES. E eu estou lá como membro agora nesse sentido. Daí a gente tenta enquadrar isso nas novas narrativas. Daí a gente, pesquisando, entende? A gente percebe que existe uma tendência da escrita de si, entende? Que daí é do Foucault. Daí a gente está tentando acompanhar isso e fazer para que os próprios membros, não só eu, no caso, que cheguei depois, escrevam sobre eles mesmos, entende? Para formatar e divulgar
os objetivos do coletivo. Mas acho que por enquanto é só isso que eu tenho para dizer e espero em breve trazer novos conteúdos. Inclusive a gente tem um site que vocês podem analisar que tem várias informações, que é a Casa do Hip Hop Porto. Casa do Hip Hop de Porto Feliz. wordpress.com. Na verdade é um blog, né, em formato de site, que tem lá a programação e várias questões. Mas acho que é isso.